Meus amigos, o programa Pânico de ontem, ele teve dos seus episódios talvez mais improdutivos e ao mesmo tempo mais divertidos, pelo menos dos últimos anos. Houve uma discussão entre o Emílio, né, e o Samidana. Eu não gosto, eu devo confessar que eu raramente acompanho o programa Pânico quando o Samidana tá lá, sabe? Eu não gosto muito do jeito, da forma como ele se expressa, da forma como ele entrega a informação. Eu não sou fã, digamos assim, mas isso é preferência pessoal. Eu sei que tem gente que gosta, inclusive pessoas que me acompanham que gostam, né? Não tô aqui querendo impor minha vontade sobre ninguém não. Mas ontem, particularmente, ele foi muito deselegante, muito intempestivo com o Bruno Bianco, né, que é o AGU, advogado-geral da União, que estava lá e tentando falar, sabe, de uma forma muito correta, de uma forma muito educada no programa, convidado do programa. Eu acho que quando você faz parte de uma bancada fixa e está recebendo um convidado, seu papel não é ficar impedindo o convidado de falar. E foi isso que o Samidana fez. Parece que ele se sentiu agredido, né? Tem algumas pessoas que são assim, elas se sentem ameaçadas ou feridas intelectualmente, né? No seu ego intelectual, digamos assim. E aí elas tornam-se extremamente agressivas, né? Querem responder a outra pessoa, querem dar uma respostinha, não podem ficar para trás, né? Acham que estão sendo humilhadas. Enfim, o ego acaba prejudicando muita pessoa. E se você for um analista político, um comentarista não pode ter ego, né? E principalmente você não deve chegar lá e tentar se impor sobre o convidado. Vou colocar aqui primeiro a fala do Emílio, né, a briga, a discussão que eles tiveram, e depois vou passar o que gerou isso tudo para vocês entenderem, e aí eu mostro com mais detalhes o que eu tô falando, porque que eu realmente não gosto da forma como o Samidana coloca as suas informações. Vamos lá. O cara fica... É claro, é o que tá faz, tira o seu microfone. Você tem razão, Sami. Você tá coberto de razão. Você é o gênio, todo mundo é burro. Não, todo mundo é burro. A gente não vai brigar. Eu sou burro, não vamos brigar. ele é burro. Você é o cara que sabe tudo. Bom, acabou. Não, já acabou a discussão. Deixa eu só... Mas eu sei, Sam. Teremos bolsonaristas isso, olha lá. Vamos lá, quem mais? Vai lá. Segunda vem Valéria Bolsonaro. Quem mais? É tudo bolsonarista aqui. Só você que é o esperto. Não, eu não sou tudo esperto, burro. mas não, eu sou bolsonarista. Tá, então tá. Então tá. Então você é o... Não sou não. Fodão. Você é o fodão. Você é o fodão, não tá cortado. Então fala, o que você quer falar? Não, quero falar nada, eu queria falar. O que você quer falar? Que eu sou bolsonarista, o que mais? Não, isso... Você é o fodão, você não é o melhor? É tudo burro aqui. Não, você é o fodão. Vocês não sabem mesmo. Você ganhou a discussão. Pronto, então, é tudo burro. Só, mas olha, você é o esperto. Acabou a discussão. Pronto, acabou. Acabou, ele é o fodão. Você é burro, eu sou burro, ele é burro. Com essa harmonia que a gente acaba. Deixa eu só passar para... Não é, ele quer ganhar a discussão. Você ganhou, Sami. Você ganhou porque todo mundo é burro. Quando você fala Bolsonaro é burro, Lula é burro, chamou Morgado de gordo. O gordo é burro, eu sou burro. O técnico é burro, o Sami é burro. Você sabe tudo. Eu acho que o Bolsonaro, o Ciro e o... Burro. Três burros. Estão errados em relação a... São burros, são burros. Cadê o Ervilito? Pronto, então, a gente é burro também. Você é bom pra caralho, só calma aí. A gente vai ficar até... Vamos lá, pessoal, assim, se você ver, eu confesso que se a gente ver só essa parte aqui, né, só a parte do Emílio falando, fica um pouco sem sentido. O que o Emílio tá falando aqui? Isso aqui não é argumento, e realmente não é argumento. Então a gente tem que assistir a outra parte do programa para entender a forma como o Samidana, né, de uma forma muito deselegante, desrespeitosa até, a todo momento interferia na fala do Bruno Bianco, né, que é advogado-geral da União, que foi lá e estava explicando muita coisa, conhece muito do governo, né, obviamente. Ele é advogado-geral da União, né? Então ele advoga para a União, que são os três poderes, basicamente. Então ele conhece muito, sabe muito do governo do Brasil. E estava falando de diversas coisas, mas o Samidana achou um tópico lá e ele queria discutir aquilo e falar que ele tá certo. Mas eu vou mostrar que mesmo naquele único tópico que ele achou, ele também não tá certo. Vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Vamos lá. Per capita ou PIB médio. Eu tô falando de taxa de crescimento. Por quê? Porque o Brasil já foi, senão eu vou falar, o Brasil foi a sétima. Ele fica nervoso, ó, tá vermelho. Eu fico nervoso. Olha, você não pode perder. A gente compara o top 10 se você tem o top 10. Isso é legal. Deixa ele dar os dados. O cara é gênio, pô. Você vai discutir com o Einstein. Peraí, de voltar aqui é um pouquinho antes desse aqui. Vai lá. Nos meio. E o PIB não quer dizer, mas não dá pra falar que a gente cresceu, a gente ficou pior da média, mas a gente por tá que, na rabeira. por que você acha que aconteceu isso, Sami? O PIB tá menor que a média. O Bruno Bianco pergunta, mas e o PIB? Né? Porque acabou de sair os dados que o Brasil tá agora, voltou entre os 10 lugares, né, as 10 maiores economias do mundo, com o crescimento do PIB agora no primeiro quadrimestre. O PIB, os economistas falam assim, ia ser menos meio, aí os outros falam 0,8. Com sorte a gente vai fechar em 2. Por que o Brasil voltou ao top 10 então?
Superando a Rússia, superando a Coreia do Sul, superando a Austrália. O Brasil é top 10 do mundo. Deixa eu Samir. explicar. É top É 10. que ele é gênio, ele é gênio. Ele rouba no Mas ele é número. gênio mesmo, Ele, então, não, ele é gênio. Deixa eu Ele rouba no responder. número. Não, eu não roubo Ele número nenhum. rouba. Os números rouba. tanto- Lógico que é. Não, o cara é gênio, pô. Você vai discutir com o Einstein. É, pare, A gente perde do Não, é o Einstein. Deixa ele dar os seguinte, dados. se eu- Ele deixa eu pega os falar. dados lá O Brasil é uma coisa é ser top 10 em volume. Então você tem a riqueza produzida do país Qual volume? em volume, que é quanto gera. O Brasil voltou ao top 10. Isso é legal. Agora, outra coisa é taxa de crescimento. Não adianta você ser top 10 se você tem muita gente. O Brasil Como não? É ainda. top 10. Top 10? Tá, mas quantas pessoas Era tem no top Brasil? 14. A Dinamarca talvez nem esteja nos top Olha lá, 10. tá vendo? Proporcionalmente. Olha lá, Não é assim que a gente Gibraltar. compara PIB. A gente compara ou o PIB per capita ou o PIB médio. Eu tô falando de taxa de crescimento. Por quê? Porque o Brasil já foi, senão eu vou falar, o Como Brasil ele foi a fica 7. nervoso. Olha aqui ele faz uma confusão, né? Ele tá tentando falar da taxa de crescimento aqui. Primeiro ele desmerece, né? O fato do Brasil ter voltado ao top 10 da economia mundial. Mas é coisa que a esquerda sempre ataca, né? Eles ficam falando, na época do Lula era sétimo, era oitavo, era não sei o quê. Não colocam o contexto da economia mundial na época do Lula, que era muito melhor que agora, né? Naquela época a gente tinha os BRICS, né? Que era Brasil, Rússia, Índia e China, que era um país que tinha um crescimento altíssimo, países emergentes com crescimento altíssimo, e mesmo assim o Brasil crescia numa média muito menor que a dos outros BRICS, né? Mas assim, tinha um contexto muito diferente que refletia no Brasil estando numa posição maior. Apesar do PT, viu? Não por causa do PT. Naquela época, apesar do PT, o Brasil conseguia crescer. E aqui ele fala, mas não isso... Ele desmerece, né? Fala, legal. Não, isso não é legal, isso é excelente o Brasil ter retornado ao top 10 das maiores economias do mundo. Mas aí depois ele tenta jogar para a taxa de crescimento, né? Fala, não, mas se a taxa de crescimento não significa nada e o Brasil está abaixo da média. Será que está mesmo abaixo da média? Vamos escutar mais um pouquinho. Tá vermelho. Eu fico nervoso. Olha a Você veia não do pode perder pescoço. discussão. Parece o canudo do milkshake do Bob's. É que tem todo dia a gente engole alguns sapos. Normal. Tá acumulado. Mas tem alguns Deixa o sapos boto. que não cabem na boca, que são muito grandes. E esse é um deles. Então o Brasil cresceu menos que a média dos países envolvidos e menos que a média dos outros. Se a gente pegar volume total, você vai falar que Por o que Lula é um top gênio. 10? Tá, vamos lá. Primeiro é uma mentira, e isso é desmentido até pela imprensa tradicional. Olha aqui, PIB do Brasil no primeiro trimestre fica em oitavo em ranking com 32 países, tá? Isso aqui é o crescimento, né? Ele tá falando da taxa de crescimento. Ou eu tô errado, Samidana? Se estiver errado, você me corrige, tá, pessoal? Inclusive, se alguém quiser me marcar aí pro Pânico poder me convidar, porque eu realmente, como o próprio Samidana disse, tem uns sapos que a gente não dá pra engolir, né? Você falou, no PIB sozinho não importa, a gente tem que ver a taxa de crescimento. Ok, na taxa de crescimento o Brasil tá em oitavo, num ranking com 32 países. E agora você tem que me explicar como num ranking desse aqui, onde o Brasil tá, isso aqui é da grande mídia, tá, meu amigo? Não sou inventando, não. Igual você falou aí, que não é você que tá certo, é toda a literatura econômica que tá certa. Acho que isso aqui pode ser incluso na literatura econômica também, né? Porque afinal de contas são dados da economia, são a literatura econômica. A economia brasileira cresceu 1% no primeiro trimestre na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. Foi o terceiro resultado positivo seguido e o maior avanço desde o primeiro trimestre do ano passado. O desempenho do produto interno bruto no primeiro trimestre ocupa o 8º lugar dentro de um ranking com 32 países. Se você está em 8º lugar num ranking com 32, isso está abaixo da média, ô Samidana? E você falou especificamente taxa de crescimento. A gente está falando aqui de taxa de crescimento, né? Então, você não acha que caberia uma correção, não? Você não deveria se corrigir pelo que você acabou de falar? Assumir que você chegou aí para conversar e para tentar expor a sua empáfia, o seu conhecimento, sem saber dos dados completos, né? É complicado, né, pessoal? E olha aqui. 32 países, né? Peru, Filipinas, Canadá, Taiwan, China, Turquia, Tailândia, México estão na frente do Brasil. O México está empatado, né? Então a gente nem pode dizer que está na frente, exatamente. O Brasil também está empatado com a Colômbia aqui. Então México, Brasil e Colômbia empatados, né? E aqui a gente tem Turquia, China e adiante. Mas olha o tanto de países atrás do Brasil. Países importantes, né? Colômbia, Austrália, Reino Unido, Coreia, Singapura. Os países que... Estados Unidos, né? O Trump não era o grande problema dos Estados Unidos? O que está acontecendo lá naquele país? Vocês estão entendendo? Por que eu realmente não gosto do Samidana, da forma como ele traz as informações? Então tá aqui. E eu sei que muitos de vocês ficam pedindo pra eu ir no Pânico, mas não sou eu que decido, viu, pessoal? Façam um apelo, uma baixa assinada aí, que eu vou lá com
com todo o prazer do mundo, né, discuto e realmente levando dados lá, e não as coisas que eu acho. Eu acho que o Samidana, ele utilizou de muita agressividade ali, foi muito deselegante com o convidado, foi muito deselegante até com o Emílio, e no fim das contas mostrou que ele estava errado, porque o Brasil, pelo menos segundo os dados mais recentes, não está crescendo abaixo da média da economia mundial, tá? Então, tá aqui pra você, Samidana, espero que você tenha mais humildade e mais responsabilidade com os dados que você traz no programa. Muito obrigado a quem acompanhou, pessoal. Curta, se inscreva, compartilhe e até o próximo vídeo.